Hoje eu quero compartilhar com você algumas estratégias para acalmar a mente, a ansiedade, aquela angústia e aquele aperto no peito que a gente sente, sabe? Talvez o que esteja te cansando não seja a sua vida, mas a quantidade de pensamentos que nunca te deixam em paz. Talvez você esteja cansada de pensar sem parar e não de viver. E esse se, né, constante, esse medo silencioso, essa mente que não se desliga nem quando o corpo deita, sabe? E isso é uma sobrecarga emocional acumulada. E hoje eu não quero te ensinar a fazer mais, eu quero te ensinar a diminuir, porque a sua alma, ela não está pedindo mais esforço, ela está pedindo descanso e descansar também é um ato de coragem. E a ansiedade, ela começa exatamente assim. E se? E se eu tivesse feito diferente? E se não der certo? Será que eu sou o suficiente? Percebe como esses pensamentos eles surgem sem pedir licença? Isso é a nossa mente que vai criando cenários o tempo todo, enquanto a gente vai alimentando esses pensamentos. Eles ficam indo e voltando. E o nosso corpo, ele reage com aquele aperto no peito, com aquela angústia, porque a gente começa a se massacrar. E se? E se eu fizesse assim? Será que amanhã vai ser assim? Será que amanhã vai fazer sol? Será que amanhã vai chover? Sabe? A gente está sempre preocupado com o amanhã, esquecendo do agora. Então, quando a mente ela não encontra o silêncio, o nosso corpo ele grita. Não é que você pensa demais, é que você nunca aprendeu a silenciar os ruídos. E ninguém te ensinou isso, tá? Não foi culpa sua. Então, silenciar a mente não é você parar de pensar, é você escolher o que merece a sua atenção. É você parar de reagir a tudo como se fosse urgente. Por exemplo, a comparação, né, nas redes sociais, aquele excesso de informação que a gente tem, muitos projetos ao mesmo tempo. Então, quando você tenta dar conta de tudo, a mente ela entra em colapso, porque ela não foi feita para carregar o mundo inteiro. E hoje eu quero te fazer um convite prático. Talvez você não precise fazer mais, talvez você precise fazer menos, com mais profundidade. Que tal você se concentrar em menos coisas, em menos projetos e se aprofundar mais em cada um daqueles? Escolha 2, 3 projetos para esse ano que vai começar, para esse ano que já começou, né? Ao longo de 3 meses aí, um curto de longo 3 a 6 meses, sabe? Escolha 3 projetos e se aprofunde em cada um deles. É melhor do que você querer tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer com excelência. Às vezes você quer abraçar 10 coisas ao mesmo tempo e não consegue fazer nenhuma com excelência, né? E essa é uma proposta que eu quero trazer. É uma estratégia, né? Para você começar a diminuir essa ansiedade, né? Se aprofundar em uma coisa, 2 coisas, 3 coisas, né? Menos dispersão e mais verdade. Menos projeto, menos comparação, menos barulho e mais presença. E isso não é você desistir, é você voltar para si. A ansiedade, ela rouba a nossa capacidade de perceber o belo. E sem perceber o belo, a vida, ela vira apenas uma sobrevivência. E a gente deveria voltar a apreciar o belo. O belo nas coisas simples, sabe? Admirar a natureza, admirar uma árvore, admirar uma flor, admirar as nuvens ali passando pelo céu, admirar o mar, as coisas que acontecem no nosso cotidiano, por exemplo, o sorriso, né, de uma criança, o sorriso do seu filho, da sua filha, a pureza desse sorriso. Aprenda a encontrar o belo nas coisas simples, no seu cotidiano. O belo é como um remédio. Admire, contemple as coisas na sua casa, no seu mundo, ao seu redor, né? Com seu esposo. Aprenda a contemplar as coisas que você tem hoje. Olhe para o seu marido, contemple ele. Uma técnica muito legal que ajuda a gente a perceber, a estar no aqui e agora, é a prática do mindfulness, que é a gente estar presente no aqui e agora. Então tem muitos vídeos aqui no YouTube que você pode encontrar para te ajudar nesse sentido. E o belo, ele sempre esteve aí.
né? Você só estava ocupada demais para ver. Às vezes a gente tá tão habituada a chegar em um lugar e querer filmar, fotografar, e a gente quer registrar o momento e tá tudo bem. Porque essa memória ela vai ficar ali eternizada, guardada no na nossa câmera, mas a gente esquece de contemplar, de viver o momento, sabe? De viver com profundidade aquilo. Hoje eu consigo me desligar muito mais das redes sociais, do celular, e principalmente se eu estiver em meio de outras pessoas, né? Outro dia eu fui almoçar com a minha cunhada, minha sogra, meu esposo, e a gente estava sentado na mesa esperando a refeição chegar. E simplesmente nesse tempo, cada um pegou o seu celular, foi tirar foto, foi para as redes sociais, foi postar, e eu estava ali só observando, né? Eu fiquei contemplando inclusive a ação deles, né? E eu fiquei observando enquanto as pessoas estão tão habitoladas ao celular, com que as pessoas se desligam do social, né? E vão para as redes sociais, se desligam ali do momento do presente e vão viver uma vida que não é aquela ali, sabe? Então, eu não costumo estar sempre saindo com minhas cunhadas, minha sogra, né? Pra gente fazer uma refeição juntos, pra gente almoçar juntos. Então, aproveitar aquele momento ali pra mim é importante, sabe? Então é isso. E pra tudo na nossa vida, sabe? Por um minuto no seu dia, pare, olhe, sinta, contemple. Quem aprende a apreciar o belo em si, quem aprende que a vida não é só sobrevivência, sabe? Entende que a vida é segura. O corpo, ele não entende as palavras, ele entende a nossa respiração. Então, ele começa a confiar. A ansiedade é uma expressão, né, da respiração curta. Então, repare que quando a gente está muito ansiosa, a gente fica muito ofegante. Eu já me percebi assim, né? Conversando com uma amiga no WhatsApp, eu estava tão ofegante e eu falei assim, amiga, eu tô ligada no 220. E eu percebo que ali é um momento que eu preciso pausar, eu preciso desacelerar, eu preciso colocar o pé no freio, eu preciso parar, respirar e dizer para o meu corpo que tá tudo bem. Eu preciso respirar e dizer o que eu consegui fazer hoje, o que eu consegui dar conta, tá tudo bem. O que não for, vai ficar para amanhã, vai ficar depois, vai ficar para quando puder ser. Então, a gente tem que aprender a parar de surtar, né, quando a gente não dá conta de tudo. E a calma ajuda a gente a ter uma respiração mais consciente, né? Inspire fundo, eu já ensinei várias vezes aqui, né? Inspire fundo aí agora, ó. Puxa o ar contando até 4, segura contando até 7 e depois você solta contando até 8, tá? Ó. É assim. Você puxa, segura e solta, né? E você vai ver, faz isso na hora de dormir, faz isso em qualquer momento do teu dia. E quando você estiver soltando ar, solta a cobrança, a pressa, o medo. E nada precisa ser resolvido agora. Respirar consciente é você dizer para o seu corpo, agora tá tudo bem. E ele acredita. Então, uma das técnicas importantes é a meditação. É a gente aprender a desacelerar nosso pensamento, né? Meditar não é esvaziar a mente, é desacelerar. É permitir que o pensamento pare de correr, né? 5, 10, 15, 20 minutos por dia que você consiga fazer, reserve esse momento. Coloca no YouTube meditação guiada ou coloque somente um áudio relaxante para você meditar. Não é perfeição. No início, quando eu comecei a meditar, eu ficava muito presa àquela coisa de fazer exatamente como os praticantes de yoga, né, fazem. E eu entendi que eu não precisava fazer igual, mas eu entendi que eu precisava aprender a meditar, a contemplar aquele momento. E a cada dia a gente vai buscando aperfeiçoar aquilo que a gente ainda não sabe fazer. É ter constância, né? Aplicativos, vídeos, né? Ajudam bastante a gente nesse sentido. Entenda que a mente, ela precisa de descanso, assim como o nosso corpo. E descansar a mente é um cuidado silencioso. Então, agora, fecha os olhos, respira e permaneça por 15 segundos que seja
e não faça nada além de estar aqui e agora. Respire fundo de novo. Solta. Percebeu como o seu corpo ele entra em uma outra sintonia, em um outro estado? Então é isso. Uma parte da nossa ansiedade, ela vem do medo de perder alguma coisa, tá? O medo de perder uma notificação, o medo de perder um vídeo novo que foi postado, um medo de receber uma notificação de uma chamada e não atender. Então, a gente tem que estar sempre disponível, né? Não, isso não é verdade, né? A gente precisa aprender a deixar coisas para depois, tá? Então, você pode ver essa mensagem depois, você pode fazer essa ligação depois. A gente precisa aprender a virar essa chave. E que tal se você aprender a amar perder algumas coisas? Nem tudo que chama merece a nossa atenção. Então, deixar o excesso de lado é a gente começar a se encontrar no nosso momento, sabe? Notificações de Instagram, de rede social, WhatsApp, YouTube. Então, para a gente se aproximar daquilo que realmente importa, sabe? A mente se acalma quando existe clareza. A confusão, ela cansa mais do que tudo, sabe? Então, quem é você? Aprenda a ter clareza de quem é você. Comece a parar para pensar. Pega um papel e um caderno e anota. Quem sou eu? Para onde que eu estou indo? Sabe? Comece a fazer um mapeamento dos seus valores. Quais são os seus valores inegociáveis? Quais são as coisas mais importantes para você? Sem se questionar se lá na frente vai dar certo ou não. Só escreva, sem julgamento. E quando você sabe quem você é, não precisa você correr atrás de tudo. E quando a sua mente ela descansa, o seu peito, ele finalmente alivia. A paz, ela deixa de ser promessa e vira uma experiência na tua vida. Agora, minha irmã, se esse vídeo falou com você, deixa e compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas, com 5 amigas que precisam aprender estratégias para acalmar a mente, a angústia, né? E sempre que o barulho da mente voltar, sempre que você quiser relembrar dessas estratégias para você acalmar a sua mente, volta nesse vídeo, deixa seu like aqui e compartilha, tá? E lembre que a calma também pode ser um lugar de retorno. Você não está atrasada, você só está cansada.